Olá, turminhas do quarto ano, sejam bem-vindas e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica. Quem é que já estava ansioso pela nossa aula de hoje? Então hoje a tia trouxe muitas informações legais, curiosidades, desafios, atividades, o momento da história que vocês adoram e eu quero ver quem é que não vai perder um minuto dessa aula, ok? Então, a partir de agora, eu quero ver quem é que vai me ajudar na aula de hoje, pois é um assunto que já estudamos na nossa aula anterior, certo? Então, vamos lá? Hoje, pessoal, iremos estudar novamente o texto informativo científico que já estudamos na nossa aula anterior, ok? Então, antes disso, a tia vai explicar, que nem na aula de ontem, como vocês deverão fazer a leitura do texto de fluência dessa semana, certo? Como a tia explicou na aula de ontem, hoje eu não vou ler com vocês o texto de fluência que vocês deverão ler durante essa semana, mas quem recebe as atividades pelo aplicativo Mob Família vai receber no Mob o texto, quem assiste a aula pelo WhatsApp vai receber no WhatsApp, certo? Então a tia vai apenas explicar como deverá ser feita essa leitura do texto de hoje. Hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta. Então, como é essa leitura em voz alta? A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Esta aproxima o leitor e o ouvinte do universo da leitura. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, mais uma vez, a tia trouxe aqui a foto desse príncipe, do aluno Igor Duran Silva Oliveira, da Escola Municipal Parque Tararé. Então, mais uma vez, um beijo para o Igor, para todos os alunos e funcionários da Escola Municipal Parque Tararé. E aqui é um exemplo que ele estava fazendo essa leitura em voz alta. Na aula anterior, a tia mostrou que ele fez a leitura silenciosa e hoje ele estava fazendo a leitura em voz alta em sua casa, certo? Então, ó, palmas para o Igor, um beijo, meu amor, obrigada pela participação. A tia adora receber esses registros de vocês. Então, sempre que quiserem, enviem uma foto de você fazendo a leitura ou um desafio. Enviem para os professores de vocês, que a tia poderá passar aqui na nossa aula da TV a fotinha de vocês, tá bom? Então, ó, palmas para o Igor e leitura é isso. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então, um beijo para o Igor, para a sua mamãe, que permitiu que ele enviasse essa foto para te apresentar aqui na nossa aula da TV, ok? Maravilhoso! Então, vamos agora para a revisão da nossa aula de hoje. Hoje vamos revisar o texto informativo científico. Então, pessoal, só relembrando que ciência e sociedade sempre estiveram tão entrelaçadas que às vezes nem percebemos que estamos cercados de tanta tecnologia. O celular que está em suas mãos é uma máquina, um microcomputador com diversos recursos. A internet, o rádio, a televisão, a geladeira, a descoberta de vacinas só existem graças à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico. Então, tia, afinal, o que é esse texto informativo científico? O texto informativo científico é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigação sobre determinado tema. Então, vamos conhecer um pouco mais das características desse gênero? Vamos lá? Vamos relembrar, aliás, não é? Porque já estudamos na nossa aula de ontem. Então, possuem a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. Utilizados no mundo acadêmico. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. Linguagem clara, objetiva e impessoal, destituído de marcas pessoais com verbos na terceira pessoa, de acordo com as normas da língua. Por esse motivo, são evitadas as expressões populares, a linguagem coloquial, as gírias e figuras de linguagem. Essa linguagem que utilizamos no dia a dia, certo? Pois há uma linguagem, há termos próprios, há termos técnicos da área
Então, eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Uso de termos técnicos da área, certo? Que são essenciais para a linguagem científica. Verbos no presente do indicativo. Então, só relembrando, pessoal, o presente do indicativo indica principalmente uma ação que ocorre no exato momento em que se narra a ação. Indica também uma ação habitual, uma característica do sujeito, um estado permanente de uma situação ou a verdade científica dos fatos. Possui uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade, posto que são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, estudos de caso, dentre outros. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet, certo? Então, é um texto que é feito por meio de uma pesquisa, pessoal. E essa pesquisa ela demanda uma observação, que sejam elaboradas perguntas, hipóteses, experimentos para comprovar essas hipóteses, a análise dos dados desses experimentos e, por fim, uma conclusão, certo? Então, agora, quem é que vai fazer a leitura junto com a tia? Vamos lá? Você sabia que cheirinho de terra molhada é obra de bactérias? Vocês sabiam, pessoal? A tia não sabia, mas vamos descobrir essas informações agora junto com a tia, certo? Então vamos lá? O dia está quente. Ah, mas eu quero todo mundo lendo com a tia, então vou começar de novo. Vamos lá, vamos ler todo mundo juntinhos. 1, 2, 3 e já! O dia está quente e de repente cai aquela chuva para refrescar. Bastam as primeiras gotas tocarem ao solo para sentirmos aquele agradável cheirinho de terra molhada. Um cientista diria, como é bom esse cheirinho de bactérias. É isso aí. O aroma que sentimos vem desses seres microscópicos que podem ser muito úteis para humanos e até para os camelos. Em geral, associamos bactérias a doenças, mas alguns desses seres são inofensivos, pode crer. Esse é o caso da, vamos lá, Streptomyces coelicolor, bactéria que vive no solo e fabrica uma substância chamada geosmina, ativada pela água ou pela umidade da terra, que nos faz perceber o cheirinho da terra molhada. Além de ser excelente produtora de antibióticos, medicamentos indicados para combater algumas doenças de origem bacteriana, essa bactéria é, digamos, uma aliada dos camelos. O odor característico que elas produzem em razão da umidade ajudam os camelos a encontrarem água no deserto. Claro que para sentir o cheirinho produzido pelas bactérias em ambiente tão seco, os camelos precisam contar com um super olfato. E contam mesmo. Graças a esse sentido aguçado, são capazes de encontrar água a mais de 80 quilômetros de distância. Isso que é faro. Enquanto bebem a água e saem pingando, os camelos não fazem ideia, mas dão uma forcinha para as bactérias. É que dessa forma, eles espalham os esporos e estruturas produzidas pelas bactérias que vão permitir que elas se reproduzam em outro lugar, algo indispensável para a existência dessa espécie de micro-organismos. Aposto que agora, ao ver um filme com camelos e desertos, ou ao passar num jardim molhado e sentir o cheirinho de terra, você se lembrará que existem também bactérias do bem. Então, ajude a espalhar essa boa notícia. Afinal, se não fossem esses micro-organismos, os camelos poderiam morrer de sede. Já pensou o mundo sem esses curiosos animais? Então, esse é um texto de Andresa Moro Pinheira da Silva, Instituto de Microbiologia e Imunologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vocês gostaram, pessoal, desse texto? Então, vocês já sabiam essas informações? Então, vamos agora analisar o texto junto com a tia para ver se vocês prestaram atenção direitinho em todas as informações que foram apresentadas, ok? Então, vamos lá. Análise do texto. Questão 1. Que gênero textual é esse, pessoal, que estamos estudando? Então, ele é um artigo de divulgação científica, certo? Que faz parte dos textos que estamos estudando, que são os textos informativos científicos. Como ele está organizado, pessoal?
É em parágrafos, é em ordem alfabética, em colunas, em uma tabela. Então, ele está organizado em parágrafos, certinho? Próximo. Quem o escreveu? Quem era o autor desse texto? Vamos lá? Andresa Moura Pinheiro da Silva, Instituto de Microbiologia e Imunologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, certo? Onde é comum encontrarmos textos como este, pessoal? Onde é que podemos encontrar textos que vêm apresentando informações como essas? Será que é na internet, na televisão, em revistas? Então, em revistas, sites da internet, na televisão, certo? Em todas essas fontes podemos encontrar textos como esse. Próxima questão. Qual é a sua função? Para que serve, pessoal? Qual é o objetivo de um texto como esse? Então vamos lá? Quero todo mundo lembrando que estudamos isso na nossa aula anterior. Então, acertou quem falou divulgar informações científicas para o público em geral, como uma maneira de tornar a ciência acessível para todos, certo? De forma que essas informações cheguem à maior quantidade de pessoas de uma forma clara, de uma forma objetiva, para todo mundo ter acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento de valor indiscutível, certo? É um conhecimento produzido com base em estudos, experimentos e que pode ser comprovado, ok? Próximo. Qual é o título do texto, pessoal? Vocês observaram que o texto começa com uma pergunta? Então, qual é o título que foi utilizado nesse texto? Acertou quem falou, você sabia que cheirinho de terra molhada é obra de bactérias? Próxima questão. De onde esse texto foi retirado? Será que foi de uma revista, da internet, da televisão? Então, ele foi retirado da revista Ciências Hoje das Crianças, ok? Próximo. Qual é o assunto do texto? Do que trata, pessoal, esse texto? Qual é o assunto que ele traz para a gente? Então, a explicação sobre a origem do cheiro de terra molhada, certo? Próximo. Segundo texto, o que é a geosmina? Vocês observaram direitinho esse termo dentro do texto? Então, ele traz uma explicação para o que significa esse termo geosmina. E então, pessoal, o que significa geosmina? Então, segundo a autora, substância ativada pela água ou pela umidade da terra que nos faz perceber o cheirinho de terra molhada. Quem é que gosta do cheirinho de terra molhada? Eu adoro. Só que nesse período não está dando muito para a gente sentir cheiro de terra molhada não, né, pessoal? Está muito quente. Mas quando dá no período das chuvas é muito legal aquele cheirinho, certo? Isso é possibilitado através dessa substância geosmina. Próximo. Segundo a autora, essa bactéria é uma aliada dos camelos. Justifica essa afirmação. Então, se ela é uma aliada, ela ajuda os camelos. Como é que essa bactéria ajuda os camelos, pessoal? Vocês conseguiram visualizar essa informação dentro do texto? Então, pois o odor característico que elas produzem em razão da umidade ajuda os camelos a encontrarem água no deserto. Que informação interessante, não é? Então, pessoal, continuando. Como os camelos ajudam essas bactérias? Então, vimos que as bactérias, elas ajudam os camelos. E agora, como é que esses camelos ajudam essas bactérias? Então, enquanto bebem a água e saem pingando, os camelos não fazem ideia, mas dão uma forcinha para as bactérias. É que dessa forma eles espalham os esporos, estruturas produzidas pelas bactérias, que vão permitir que elas se reproduzam em outro lugar. Algo indispensável para a existência dessa espécie de micro-organismo. Legal, não é, pessoal? Então, realmente é uma parceria. As bactérias ajudam os camelos ajudam as bactérias. Então, a natureza faz tudo perfeito. Então, agora, pessoal, vamos relembrar um pouco do que seria a linguagem verbal e a linguagem não verbal, certo? Então, a linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Então, essa linguagem ela pode ser tanto escrita quanto falada. Vamos ver aqui 2 exemplos. É proibido fumar neste local. Então, essa placa ela apresenta uma linguagem verbal que ela foi expressa por meio das palavras escritas.
Vamos ver aqui o próximo. A alimentação das minhocas. As minhocas gostam de alimentação diversificada e ingerem praticamente todos os resíduos orgânicos, estercos curtidos, restos de culturas, cascas de frutas, folhas de verduras, resíduos de gramados, ervas de chimarrão e tereré, saquinhos de chá, borra de café, restos de farinhas, entre outros. Não é recomendado a utilização de estercos frescos, carnes e nem restos de comida com sal ou óleo, pois podem ser tóxicos às minhocas. Evitar também plantar plantas doentes, alimentos muito suculentos, pedaços de vidros e plásticos, resíduos de agrotóxicos e venenos em geral. Antes de ofertadas as minhocas, os resíduos devem passar pela pré-compostagem. Neste processo, intercalam-se materiais fibrosos, folhas secas, palhadas, com alimentos frescos ou estercos numa camada de 15 centímetros de altura. Este material deve ser regado para manter a umidade e coberto com lona plástica transparente para auxiliar no aquecimento. Deve ser remexido de 2 em 2 dias para aerar o composto e garantir a compostagem de todas as partes. Após aproximadamente 15 a 30 dias, este material já pode ser oferecido às minhocas. Legal, não é, pessoal? Essa também é uma curiosidade científica. Então, pessoal, aqui tivemos 2 exemplos da utilização da linguagem verbal no nosso dia a dia, certo? Já a linguagem não verbal, ela ocorre quando são utilizados signos para ser efetivados, por exemplo, as imagens nas placas, as cores nas sinalizações de trânsito, os emojis que vocês tanto usam nas conversas de WhatsApp, por exemplo, certo? Então temos aqui 2 exemplos. Vamos ver aqui essa tirinha, pessoal? Acompanhe junto com a tia lá no primeiro quadrinho. A Mônica está indo com a rede toda empolgada aqui no seu primeiro quadrinho, certo? Quando ela chegou, ela ficou como? Assustada, espantada. Por quê? Porque o moço um certo homem estava cortando a árvore que ela ia armar a sua rede. E no terceiro quadrinho, ela colocou o homem para segurar a sua rede que ela ia armar e pendurou a outra ponta em outra árvore, certo? Então, vocês gostaram desse texto? Todas essas informações, elas foram transmitidas sem que haja necessidade da linguagem escrita, da linguagem verbal, só através de imagens, que é a linguagem não verbal. Mas, mesmo assim, foi perfeitamente compreensível a mensagem que essa tirinha buscou passar, certo? Então, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, elas são de grande importância no nosso dia a dia. Então, outro exemplo que temos aqui é do proibido cigarro, certo? Nessa imagem, foi utilizada apenas a imagem para transmitir essa mensagem. Então, também foi compreensível. Diferente do exemplo anterior da linguagem verbal, que foram utilizadas essas palavras, foi utilizada uma palavra, nessa, por sua vez, foram utilizadas apenas uma imagem. Então, é mais um exemplo de linguagem não verbal, certo? Onde são utilizados signos, imagens, para expressar alguma mensagem, para transmitir alguma mensagem. Então, vocês entenderam direitinho? A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, e a linguagem não verbal ocorre quando são utilizados signos para ser efetivadas, por exemplo, as imagens, cores, ok? Gestos também são exemplos de linguagem não verbal. Vamos praticar para ver se vocês entenderam direitinho? Então, vamos lá. Vamos lá para o primeiro quadrinho. A Mônica, atenção, está pronta aqui para tirar uma foto dos seus amiguinhos, certo? Quem são os amiguinhos da Mônica que estão nessa história? Cascão, Cebolinha, e se eu me lembro bem, eu acho que esse é o Franjinha, não é, pessoal? Ótimo. Então, vamos lá. Ela está lá tirando a foto. Atenção! Sorriam! Olha o passarinho. E aí os meninos saíram correndo. Eles entenderam no sentido real da palavra. Vocês lembram que já estudamos o sentido real e o sentido figurado? Então, ela falou no sentido figurado. Quando ela falou, olha o passarinho, ela estava se referindo que ia tirar uma foto. E os meninos entenderam que realmente poderia estar passando um passarinho por cima da cabeça deles e poderiam até fazer cocô na cabeça deles, não é? Por isso que eles estavam se protegendo. Então, sobre a história em quadrinhos acima, podemos afirmar que
Letra A. A linguagem verbal pode ser dispensada sem que o sentido da mensagem se altere? Então, pessoal, vocês acham que poderia não ter sido usada a linguagem não verbal ou a linguagem verbal? Desculpa. B. A linguagem não verbal é utilizada no segundo e no último quadro? C. A linguagem não verbal é mais importante, pois auxilia no entendimento da mensagem? Ou letra D. A Mônica que está tirando a foto é a única que usa a linguagem verbal? E então, pessoal, letra A, B, C ou D? Então, será que nessa história em quadrinhos aqui, nessa tirinha, na verdade, houve uma linguagem mais importante, a linguagem verbal ou não verbal? As duas foram importantes, tanto as falas da Mônica, quanto as expressões, as imagens utilizadas para narrar essa história, certo? E então, letra A, B, C ou D? Acertou quem falou letra D. A Mônica, que está tirando a foto, é a única que usa a linguagem verbal, ok? Os outros personagens aparecem, os outros personagens aparecem, mas eles não utilizam a linguagem verbal, ok? A gente compreende a história através da linguagem não verbal, que foram as imagens. Próximo. Vamos observar bem essa cena. Olha a cara da Mônica para sua mãe. E o Cebolinha sem entender nada, não é? Então, observe a cena e assinale a resposta correta em cada questão. Por que a Mônica olha para a mãe reprovando a sua atitude, pessoal? Será que ela gostou dessa atitude de sua mãe? Então, vamos ver. Porque a mãe está usando a mangueira para molhar a rua com o sol ainda muito quente e, consequentemente, desperdiçar a água. Próximo. Porque a mãe chateou o Cebolinha, que não gosta de se molhar, e ficou muito assustado ao ver a mangueira aberta. Próximo. Porque a mãe dela não percebe que a limpeza da calçada é dever da prefeitura e não dos moradores. Ou a última, porque a mangueira está furada e isso causa um grande desperdício de água limpa. E então, pessoal, quero ouvir a resposta de vocês. Vamos lá? Estou vendo que tem gente ainda um pouco confusa, não é mesmo? Mas eu quero ouvir a resposta de vocês. Então, vamos analisar junto com a tia cada questão direitinho. Vamos começar aqui de baixo para cima. Porque a mangueira está furada e isso causa um grande desperdício de água limpa. A mangueira está furada? Não, a mangueira em nenhum momento da imagem mostra que a mangueira está furada. Então, já sabemos que não é a última resposta. A penúltima. Porque a mãe dela não percebe que a limpeza da calçada é dever da prefeitura e não dos moradores. Também não. O morador pode muito bem limpar a sua calçada e deve, certo? Próximo. Porque é a antepenúltima. Porque a mãe chateou o Cebolinha, que não gosta de se molhar e ficou muito assustada ao ver a mangueira aberta. Quem é que gosta da turma da Mônica? Será que é o Cebolinha que não gosta de se molhar? Eu acho que é outro personagem que começa com C. Ah, muito bem, o Cascão. Então já sabemos que não é essa a resposta. Então, porque a mãe está usando a mangueira para molhar a rua com o sol ainda muito quente e, consequentemente, desperdiçar água. Então, a resposta correta é a primeira, certo? E nessa imagem, observamos que não houve a utilização de uma linguagem verbal, apenas da linguagem não verbal. E, mesmo assim, conseguimos compreender perfeitamente a mensagem que ela desejou transmitir, certo? Próximo. Classifique a linguagem utilizada nas imagens abaixo em linguagem verbal e não verbal. Marque V para a afirmação verdadeira e F para a afirmação falsa. A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra na transmissão da mensagem. Verdadeiro? Verdadeiro. A palavra escrita ou falada. Próximo. História em quadrinhos geralmente apresentam linguagem verbal e visual. E então, a verbal e a não verbal no caso. Então, é a linguagem mista que chamamos, certo? Então, esse fato é verdadeiro ou é falso? Acertou quem falou verdadeiro. Geralmente, histórias em quadrinhos, os cartunistas utilizam esse recurso tanto de utilizar só a imagem, quanto de utilizar também com a linguagem verbal.
certo? Embora muitas histórias em quadrinhos elas sejam contadas só com a linguagem não verbal, só com as imagens, certo? E mesmo assim a mensagem consegue ser transmitida ao leitor. Então, as placas de trânsito utilizam linguagem verbal ou é a não verbal, pessoal? Então, é falso, certo? Elas até podem utilizar a linguagem verbal, mas elas utilizam principalmente a linguagem não verbal, ok? Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos? Também é falso. Então, a linguagem verbal, ela até a linguagem verbal, ela até transmite mensagens através de palavras, mas gestos já é uma linguagem não verbal. Os gestos, os símbolos, os desenhos e placas são exemplos de linguagem visual, que é a linguagem não verbal? Verdadeiro, certo? Então, só analisando aqui os exemplos, pessoal. Na letra A, temos aqui uma placa proibida do celular. Foi utilizada a linguagem verbal ou não verbal? Acertou quem falou não verbal, ok? Foi uma mensagem transmitida através da imagem, certo? Do celularzinho cortado. Então, já sabemos que nesse lugar não se pode utilizar o celular. B, cuidado, cerca elétrica. Nesse exemplo, foi utilizada a linguagem verbal ou não verbal? Ou as duas? Então, aqui foi uma linguagem mista, foi utilizada as duas, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal. A linguagem verbal expressa nas palavras cuidado, cerca elétrica, e a linguagem não verbal, raiozinho, certo? E por último, temos um bilhete, certo? Não esqueça, temos um compromisso na terça-feira às 19 horas lá na Câmara Municipal. Esperamos por você lá. Abraço, Tassiano. Então, nesse aqui, mais um exemplo de linguagem verbal. Então, todo mundo entendeu direitinho a diferença entre linguagem verbal e a linguagem não verbal? Perfeito! Então, agora todo mundo vai ao banheiro, vai beber uma água, vai preparar o seu material, pois na próxima aula faremos o nosso momento da atividade, o desafio, ok? Então, vão lá rapidinho e voltem rapidinho, que na nossa segunda aula teremos muitas informações legais para vocês. Então, um beijo e até já!